Bom dia ou boa tarde para todos vocês. Aqui quem fala é o professor Pedro, professor de História, dos nonos anos. E eu quero conversar com vocês aqui a respeito da atividade que eu postei hoje, tá? Desculpe, postei ontem no Google Classroom, certo? E nós estamos trabalhando Era Vargas, Era Vargas. Então é um período da história do Brasil, tá? Que vai de 1930, com a Revolução de 1930, né? Ou não revolução, nós já estudamos sobre isso, né? Tivemos uma atividade falando sobre 1930, quando Getúlio Vargas assume o poder, e se ali aconteceu uma revolução ou não. Então nós já estudamos sobre isso, tá? E Era Vargas é um período da história que vai de 1930 até 1945. É chamado Era Vargas porque nesse período quem governou o Brasil, nosso país, foi um presidente chamado Getúlio Dornelles Vargas, mais conhecido como Getúlio Vargas, tá? Estudar esse período é importante porque, além de ser história recente, né? Ou seja, aconteceu no século passado, não muito distante, se a gente comparar outros acontecimentos, né? E o que aconteceu lá não ficou lá, certo? A gente estuda esse período porque, de certa forma, deixou a sua marca no Brasil hoje, no século XXI, tá bom? Depois nós vamos estudar que muitas coisas que, que aconteceu no período Vargas, né, está presente hoje, na política, na economia, na cultura, tá bom? Então por isso que é importante a gente estudar esse período, certo? Então vamos lá. Eu deixei essa atividade aqui, não é importante vocês enxergar, tá? Ela plenamente, porque essa já está postada no, no Google Classroom, tá? Google Sala de Aula. Então eu postei essa atividade. E aí tem todas as diretrizes, tá bom? Para a realização da atividade. E também tem um breve resumo que eu fiz sobre o período Vargas, que diz mais ou menos o seguinte: prestem atenção. Nós estamos estudando Era Vargas, 1930 a 1945, um momento importantíssimo da nossa história e fundamental para compreendermos o Brasil hoje. Este período, Era Vargas, é dividido em três fases: o governo provisório, que foi de 1930 a 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Já estudamos as duas primeiras fases do governo e agora estamos nos aprofundando na terceira fase, Estado Novo. Mas para compreendermos esta fase, algo precisa estar resolvido na cabeça de vocês. Ou seja, a diferença entre ditadura e democracia. Então vamos lá? Mas primeiro quero ouvir vocês. Então é o seguinte, nós já estudamos as duas primeiras fases, já postei vídeo, textos, tá bom? E atividades sobre as duas primeiras fases da Era Vargas, que é o governo provisório e o governo constitucional, tá? Se ficou alguma coisa não muito clara, pergunte aí na plataforma que eu vou, tá, esclarecer para vocês. E agora nós estamos na terceira fase da Era Vargas, que é o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, certo? Bom, para a gente entender o Estado Novo, a gente tem que entender o aspecto político dele, tá bom? Tem muitas questões para a gente estudar dentro do Estado Novo, mas para a gente estudar um pouquinho, aprofundar, conhecer melhor esse período, nós temos que duas coisas têm que estar resolvidas na cabeça de vocês: o conceito de ditadura, o que é uma ditadura, quais as características de um sistema ditatorial, e democracia. O que é uma democracia, o que é uma democracia e quais as características de um sistema democrático. Certo? Então, aí vocês, para começo de conversa, né, para eu fazer uma sondagem inicial, é o que você entende por ditadura e democracia. É isso que vocês vão responder,
tá? Aí vai dar a opinião de vocês, a ditadura é isso, democracia é aquilo outro, tá bom? Eu vou ler as respostas de vocês e depois eu vou aprofundar nessa temática, tá? Falar o que é ditadura, quais as características de uma ditadura, falar o que é democracia e quais as características de uma democracia. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Então, primeiro eu quero ouvir vocês, né? O que você entende por ditadura e democracia. Aí depois eu aprofundo o assunto, tá certo? Então, até mais. Qualquer dúvida, tá? Poste aí na plataforma, no mural da plataforma, tá? Que eu vou responder, tá? Até mais. Fiquem com Deus.